Sempre um prazer de estar com os irmãos e eu convido que abrem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, gostaríamos de ler versículo 1 até o versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, enche o nosso coração de alegria, enche os nossos olhos da sua verdade, enche a nossa cabeça com Cristo. Senhor Deus, enche a nossa vida como teu Espírito. Amém. Pedro, nessa passagem, em versículo 3, usa o atributo de Deus, a bondade de Deus, para desenvolver 10 coisas que nós recebemos pela graça. Em versículo 3 disse, é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Muitos de nós vivemos debaixo da distorção que Deus não é um Deus bondoso, ou amoroso, ou gentil, ou misericordioso. Nós olhamos para as nossas circunstâncias, nós olhamos para as condições que estão na nossa vida, e nós presumimos que Deus não é bom, que não é benevolente, que não é gracioso. Mas é porque estamos olhando para coisas físicas e não para coisas espirituais. Pois em Salmo 52 afirma que a bondade de Deus dura para sempre. Sobre toda a nossa vida tem um efeito poderoso da bondade de Deus, e especialmente os filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo, é que conhecem verdadeiramente a bondade de Deus. Mas aqueles que rejeitam a Deus, rejeitam também a sua bondade. Deus é a fonte de toda bondade. Em Tiago, capítulo 1, 16 a 18, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança,
pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus em si mesmo é a fonte interminável e infinito de toda bondade existente. Nós vemos a bondade de Deus na criação, a beleza, a variedade, os traços delicados desta ordem criada. Deus bem poderia ter criado um mundo tenebroso, cheio de shrekzinhos feios, que só comiam lama. Mas na sua infinita bondade, Deus criou e encheu os nossos dias de beleza maravilhosa. Desde o início, a bondade de Deus tem sido nos demonstrado. E o que é que o homem fez com a bondade de Deus? Ele distorceu, transgrediu a lei de Deus, tomou todos os prazeres que Deus tinha o dado e os abusaram. E o que Deus fez em resposta? Apagou eles da criação? Começou tudo de novo? Não. Ele deu a promessa e misturou misericórdia com a punição desde o início. E até hoje a chuva e o sol brilha sobre os filhos de Deus e sobre aqueles que rejeitam e rebelam contra o seu Senhor. Bem disse Tiago, em Tiago 2,13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E por isso, quando Pedro começa a falar sobre 10 coisas que nós temos pela sua graça, ele estabelece e enraiza eles em versículo 3, falando que o Senhor é bondoso. E depois ele dá 10 provas que esse Deus é bondoso. Você não merecia estes privilégios antes da salvação, e muito menos agora, após a salvação, você merece esses privilégios que Pedro vai entrar. Você não pode trabalhar para receber eles, o seu esforço não funciona nem depois da salvação. São todas pela graça. O primeiro privilégio, em versículos 4 a 5, é o privilégio que nós temos de união com Jesus Cristo. Diz, versículo 4 e 5, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. O segundo privilégio que nós temos em Jesus Cristo é que nós temos acesso a Cristo. Nós temos acesso ao Deus que nós ofendemos. Versículo 5. Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nos últimos meses nós temos dado a nossa atenção para estes versículos, mas hoje eu gostaria de olhar versículo 6. O terceiro dom, privilégio que temos no Senhor, a segurança da salvação. Em versículo 6, pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Essa é a chave do versículo. Essa última parte onde fala de maneira nenhuma será envergonhado. A ideia que ele transmite e que ninguém que está em Jesus Cristo será desapontado, será iludido, ou descobrirá que Jesus Cristo, depois de tudo, no final é um grande farsa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pedro vem a essa passagem de uma forma maravilhosa. Ele resume a verdade de Isaías 28, dizendo, eis que ponho em Sião uma pedra angular.
Ele não diz, olha, está escrito, pois ele não está fazendo uma citação direta. Ele está resumindo e por isso ele fala, em versículo 6, pois isso está na Escritura. Em Isaías 28, versículo 16, nós lemos a parte que ele cita. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Paulo toma esse mesmo versículo de Isaías 28. Ele cita em Romanos 9. Como está escrito, versículo 33. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. É uma passagem bem familiar para os judeus do primeiro século, lendo essa carta de Pedro pela primeira vez. E Pedro chama a nossa atenção em versículo 6. Ele fala, eis, olha, contempla, que ponho em Sião. Os judeus estavam intimamente conhecedores do Monte Sinai, onde Deus deu a sua lei em Êxodo 20. Eles sabiam que o Monte Sinai era relacionado à lei perfeita, santa e justa de Deus. Mas por mais que eles tentavam cumprir a lei, descobriam que geração após geração, ninguém podia guardar a lei que Deus tinha dado em Sinai. Ninguém podia guardar. E os profetas do Antigo Testamento começam a falar de outro monte, Monte Sião, onde Deus promete estabelecer a sua aliança não em cima do guardar da lei, mas em cima da graça de Deus. Mas ainda não foi construído. E os judeus estavam esperando aquele dia onde teria o Monte Sinai. E Pedro, ele chama a nossa atenção ao fato que Deus iniciou a construção desta nova aliança da graça. Ele fala, eis que ponho este Cristo em Sião, como uma pedra angular eleita e preciosa. Deus iniciou o trabalho da aliança da graça em Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental. Agora não depende mais das nossas obras, depende das obras de Jesus Cristo. Se a base tremer, se Cristo, a pedra angular, não servir, então o edifício inteiro cai e nós caímos juntos. Mas em 1 Reis, capítulo 6, quando o rei Salomão está construindo o templo, você vê que está escrito em versículo 7 de 1 Reis 6, edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Não era como a reforma que fazemos hoje em dia, onde tem o barulho do pedreiro trabalhando, erguendo as coisas, e daquele rádio infernal AM tocando aquelas mesmas músicas em ciclo de 30 minutos. Não, o templo estava construído em inteiro silêncio, porque todas as pedras foram escolhidas, lapidadas, formadas antes. E da mesma maneira Deus constrói o novo templo espiritual. Ele escolheu Jesus antes da fundação do mundo
E agora ele está lapidando nós antes de nós chegarmos à glorificação. Em 1 Pedro 1, versículo 2 diz eleitos, falando sobre nós como pedras escolhidas, segundo a presciência de Deus. Deus te escolheu na pedreira da humanidade, em santificação do Espírito. O Espírito está lapidando você, formando você, preparando você, cortando você. Para o que? A obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tudo isso para nos encaixar perfeitamente na casa espiritual que Deus está erguendo. Por isso, Pedro vai e continua e nos chama de pedras vivas, em 1 Pedro 2,5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Pedro afirma que Cristo não é somente pedra viva e pedra eleita, mas também pedra preciosa. Significa única, valiosa e insubstituível. Em Lucas 7, versículo 2, temos o mesmo adjetivo usado, Lucas 7:2, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, que era muito precioso, estava doente quase à morte. O servo era valioso. O servo era único. Se o servo morresse, não teria quem tomasse o seu lugar para servir o seu Senhor. Cristo é valioso. Cristo é insubstituível. E sem Cristo não existe pedra angular. Pois é a pedra angular que determina todos os ângulos do prédio, as linhas verticais, as linhas horizontais, tudo está esquadrinhado e mantido em perfeita simetria com a pedra angular. E quando Deus começou a criar e a construir o seu templo, ele escolheu cuidadosamente Jesus Cristo. Precisava ser perfeito. Precisava ser eterno, não podia sofrer variação. Não tinha outro sequer Jesus Cristo. E a afirmação desta igreja, em Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta em versículo 18 é, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que a igreja consegue resistir ao inferno? É porque é fundamentado em Jesus Cristo. É por causa dele que nós temos essa promessa. Foi lido hoje de manhã 1 Coríntios 3:11 e leio novamente para te relembrar. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o que é Jesus Cristo. Por isso, quando alguém fala, eu quero ser membro da Terceira Igreja Batista, a nossa maior preocupação é, essa pessoa está alinhado com Jesus Cristo? Está seguindo fielmente Jesus Cristo? E para nós que já somos membros da Terceira Igreja, o nosso julgamento que nós fazemos sobre nós mesmos e uns aos outros é a mesma coisa. Está alinhado, está andando em simetria com a pedra angular como fundamento dessa igreja, com Jesus Cristo? Um dos grandes privilégios, afirma Pedro, é que quem está em Cristo nunca será desapontado com Cristo. Isso é o ponto que nós estamos chegando aqui. Envergonhado tem a ideia de ser enganado ou desapontado. O Senhor Jesus Cristo nunca vai nos desapontar, nunca vai nos enganar,
nunca vai falhar de prover para o seu povo e de cumprir todas as suas promessas. Sabemos isso por causa do atributo mencionado em versículo 3. Ele é bondoso. Mas essa ideia de Pedro não é original a ele. Antes nós encontramos em Isaías 50 e versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Essa é a confiança de quem acredita no Deus verdadeiro. Em Isaías 54, versículo 4, não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. A pergunta natural aqui é por quê? Por que não nos envergonhar? Olha, em versículos 5 a 8. Porque o teu Deus, o teu Criador, é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e do espírito abatido, como a mulher da mocidade com que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. É por causa disso, a minha misericórdia eterna, me compadeço de ti. Essa é a base da nossa confiança em Jesus Cristo. Paulo, como só Paulo consegue, em Romanos 8, mostra com maior clareza este ponto. Romanos 8, versículo 28 a 29. Sabemos, diz Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nota versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora tem um grupo enorme de evangélicos que estão convictos que você consegue perder a sua salvação. E tem outro grupo igualmente convicto que não pode perder a sua salvação. É um assunto bem que causa divisão. Mas a Bíblia não é silencioso acerca dos fatos da salvação e da segurança da salvação. Romanos 8, 28 a 30, que nós lemos agora, é a apresentação mais clara e direta da doutrina da segurança dos salvos. Nesses 3 versículos, Paulo apresenta com a maior clareza que aqueles que estão em Jesus Cristo, sem dúvida alguma, chegarão à glória eterna. O início é claro em versículo 8, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele já afirma, não tem nada que está trabalhando para destruir o cristão no final. Nada está funcionando no mundo hoje que vai levar um filho de Deus a acordar após fechar os olhos na morte, no inferno.
Ele afirma isso de cara. Ele fala, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é mais sábio do que você. Deus conhece mais do que você. E desde a eternidade, o propósito de Deus é para chamar alguns para cumprir o seu propósito. É o propósito dele. Ele que planejou, ele que vai desenhar, ele que vai cumprir. Qual é esse propósito? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o grande propósito de Deus? Conformarmos à imagem do seu Filho, para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus te salva para que você seja, no final, conformado à imagem de Jesus Cristo. E a vida toda, as circunstâncias todas, todos os acontecimentos na sua vida está te direcionando para esse último grande final. Nos anos 90, foi um momento mágico para pessoas burros como eu, porque começou a criar um monte de livros evangélicos falando sobre a vida com propósito. Que você tinha que ter um propósito pelo qual acordar e que você definia esse propósito. Deus já deixou claro o propósito. Ninguém precisa inventar em cima disso. Ninguém precisa 40 dias de propósito. Já está estabelecido. Você será como Cristo, a imagem de Cristo. Portanto, o perdão do pecado é secundário. A remoção da culpa do pecado é secundário. Os dons de amor, paz, gozo, longanimidade e sabedoria, todas essas são apenas parte do grande projeto final. Até o próprio céu é secundário ao grande propósito de Deus de conformar homens pecadores na imagem do seu Filho. E quando você foi salvo, quando você creu, o processo de ser conformado à imagem de Cristo começou e será cumprida. Porque, gente, eu faço academia e essa garrafa está ganhando de mim 10-0. Me sinto Brasil na Copa do Mundo. Em Romanos 8, versículo 24, ele fala, porque na esperança fomos salvos. Em Romanos 8, 17, ele fala, ora, se como filhos, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, se você inventa uma doutrina que deixa alguém ser salvo e depois perder a salvação, tal doutrina não é bíblico. Ser conforme à imagem do seu Filho quer dizer que não é uma reprodução acidental. Que, ops, olha o que eu fiz alguém parecer como Cristo. Antes é uma imagem expressamente calculada, uma réplica exata. Era uma igualdade derivada de uma só fonte. E é usado em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E Deus tem um propósito que é fazer homens e mulheres a expressão exata do seu Filho. Deus não está dizendo, eu vou tentar fazer o melhor, mas você nunca sabe. Deus não está dizendo, eu vou fazer o meu melhor se você me deixar. Deus não está dizendo
como nós dizemos, simplesmente não deu para estar. Deus está dizendo, o meu propósito é eterno. O meu propósito é de conformar eles à imagem de Jesus Cristo e absolutamente nada vai impedir a minha mão. Olha em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, salvação acontece. Aqueles que eram cegos, agora estão vendo. E o que eles veem? Em versículo 18. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que afirmação! Quando você se converte, a sua salvação é iniciada. E tem um longo processo que vai te levar de uma glória para outra glória, de um nível para outro nível. Você é um espelho, na metáfora de Paulo aqui. Você simplesmente vai refletir a glória. E quando alguém é convertido, eles são um espelho bem sujo, bem encardido, e eles precisam sofrer a limpeza. Quem está fazendo essa limpeza? Como pelo Senhor, o Espírito. Às vezes esse processo pode ser bem abrasivo. Mas, em último lugar, o propósito disso tudo é para espelhar a glória do Senhor com imagem exata. Em Romanos 8:29 fala sobre o propósito da salvação, e Romanos 8, versículo 30, fala sobre o progresso dessa salvação, que diz, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. 5 coisas ele fala aqui em Romanos capítulo 8. Olha em versículo 29, antemão conheceu. A primeira coisa é que Deus antemão conheceu os seus. Deus, desde o tempo passado, estava olhando e ele viu pessoas crendo no seu Filho. Quem deu essa fé para eles? Deus. Então, ele vê lá do passado, ele vê a obra dele mesmo lá no futuro, ele fala, olha o que eu vou fazer. Eu vou escolher eles, e no tempo certo, antemão conhecer eles, como está dito, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em João 6:37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E em Efésios 2, 8-9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Desde a eternidade passada, Deus escolheu alguns. Ele falou, eu vou dar para eles fé, vou dar para eles toda a minha graça, eu vou trazer eles à minha pessoa. Em Atos 13:48, temos a mesma coisa explicado com clareza. Atos 13:48, os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você não pode ter salvação bíblica que não termina com vida eterna. Uma vez salvo, salvo eternamente. Mas em Romanos 8, versículo 30, ele fala, aqueles que antemão conheceu, ele predestinou. Proorizo, no grego, significa simplesmente predeterminar o momento exato, marcar um momento específico no futuro quando algo vai acontecer. Em Atos 4,
Essa mesma palavra está usado e traduzido como uma frase. Atos 4, 27 a 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus predeterminou desde o passado o momento exato quando todo esse povo gentil e judeu se ajuntava contra Jesus Cristo e o crucificou. Eles estavam fazendo nada menos do que seguindo o projeto de Deus estabelecido desde a antiguidade. Mas a mesma coisa no nosso caso. Deus projetou, predeterminou exatamente o momento quando iria converter o seu coração. E ele fala em Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou. É aqui onde o plano eterno de Deus entra em conflito com a sua vida nesse espaço e tempo. Como essa chamada funciona? Tem pessoas que falam que a chamada é enquanto eles estavam lendo a Bíblia no escuro, uma luz do céu iluminou um trecho e depois disso eles se entregaram ao chamado. Não é isso que acontece no coração do verdadeiro salvo. O que Deus faz não é externa, é interna. A chamada é interna. Deus começa a pegar aquele coração rebelde e duro, e ele começa a voltar esse coração para buscar ele. Isso é o chamado. Ele nunca deixa um filho seu sem essa obra de chamamento. Ele traz o coração cego, estúpido e ignorante a entender o evangelho de Jesus Cristo. Você não é convertido porque você decidiu manifestar aquilo que Deus já tinha feito no seu coração. Você é convertido pela obra de Deus interna, porque ele decidiu isso há muito tempo atrás. 2 Timóteo 1:9 diz que nos salvou, que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Ele escolheu o momento exato, predeterminou aquele momento a qual ele iria salvar você e chamar você a Jesus Cristo. Você entende então que você tem segurança da salvação porque Deus chamou você, que Deus escolheu você e que tudo isso é conforme o projeto eterno de Deus, pelo qual vem este chamado em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Quando o pecador escuta o Evangelho, se é filho de Deus, se está nos planos de Deus, ele responde ao Evangelho. E aos que chamou, a esses também justificou. Em Romanos 8:30. Deus invade o coração, ele chama o pecador para si mesmo, e ele faz que você agora é santo perante ele. Como é que alguém pode ser certo, justificado com Deus? Eles precisam se livrar de alguma coisa. Se livrar do quê? Do pecado. Como é que se livra do pecado? Você pega o pecado e coloca sobre Jesus Cristo e é resolvido. Cristo pagou
os nossos pecados. Agora em Romanos 8:30, muitas pessoas estão dizendo que alguém pode ser escolhido na eternidade passada, pode ser predestinado, pode ser chamado, pode ser justificado e depois não chegar ao céu. É isso que eles afirmam. Que todo o projeto de Deus está andando bem até que alguma coisa acontece. Eles estão afirmando que existe uma quantidade expressa de pessoas perdidos em Romanos 8:30, entre justificou, vírgula, eles estão perdidos aí porque eles nunca chegaram ao glorificou. Mas o que a Bíblia diz? Aos que justificou, a esses também glorificou. É tão certo que Deus usa o passado do verbo glorificar para descrever. Ele fala, olha, escolhi, chamei, justifiquei e já glorifiquei. Porque é tão certo que uma coisa necessariamente segue a outra. Deus está dizendo, está feito. Se alguém está em Jesus Cristo, nova criatura é. O momento que Deus te escolheu na eternidade passada, você recebeu o pacote completo. Essa é a segurança que nós temos em Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo. Antes que o mundo começou, Ele determinou colocar o seu amor em cima de você e Ele estabeleceu o momento exato no tempo em que Ele iria fazer isso e te salvar. Ele invadiu o seu coração, virou o seu coração do inferno para a sua glorioso Filho, tirou você do seu pecado e perdição e justificou você perante Ele mesmo, através de Jesus Cristo. Ele colocou você no caminho para a glorificação. E você pergunta para Paulo, Paulo, será que eu não vou ser desapontado mesmo? E Paulo responde e fala, você tem pergunta? Eu também tenho. Romanos 8:31-35. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Paulo está falando, você tem uma pergunta, eu tenho vários. E todos eles chegam a essa resposta final. Em Romanos 8:38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem na morte, nem na vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem nos poderes, nem na altura, nem na profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que nós temos a segurança. É por isso que nós nunca seremos envergonhados. Então, um pouco nos surpreende quando Pedro relata a mesma coisa em 1 Pedro 2,6, que é o nosso texto. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. De modo algum envergonhado. Vocês lembram quando eu li Isaías 28, versículo 16? O hebraico literalmente diz, quem nela crer não será apressado. Pensa de alguém fugindo de terror, correndo cegamente procurando refúgio, correndo porque Deus o falhou e está desesperadamente confuso. Isaías, Paulo e Pedro estão afirmando que você nunca vai chegar a esse ponto de correr cegamente, porque Deus nunca te falhará. Você nunca será confuso, ou envergonhado, ou desapontado, porque Deus te desapontou.
Você pode estremecer o quanto você quiser sobre a rocha eterna, Jesus Cristo, a pedra angular, mas aquela pedra nunca vai estremecer, porque é perfeita, eleita, preciosa, porque é Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos que esteja conosco de uma forma especial, enchendo o nosso coração de gratidão e esperança para a glória que nos aguarda. Em nome de Cristo. Amém.